Meus irmãos, muito boa noite a todos. Boa noite, Neusélia, Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Mais uma semana, né, de de gravação. gravação. E hoje é um dia Graças a Deus. especial, né? Porque É, a gente resolveu fazer esse episódio especial porque nós estamos comemorando o terceiro ano de gravação, né? Do estudo do miudinho do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita, sempre baseado no estudo do miudinho Uberaba do Luiz Elias. A nossa primeira gravação foi no dia 10 de julho de 2020, quando a gente estudou o versículo o último versículo, o versículo 30 do capítulo 11, né? A gente agora já está no capítulo 14 do Evangelho de Mateus. É engraçado que esse último versículo que foi o primeiro que nós estudamos era porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E como nós estamos estudando no capítulo 14 a passagem que Jesus caminha sobre as águas, que vai envolver muito, né, a personalidade do apóstolo Pedro, nós fomos buscar lá nos estudos iniciais do Aloísio. Ele começa no episódio 26 a estudar o trecho em que Mateus vai apresentar os discípulos. Então, no episódio 26 ele começa a apresentação, e no episódio 26 ele vai apresentar a personalidade de Pedro e de André. Aí a gente resolveu, né, como assim, que achamos que o tema seria interessante para a gente estudar, para a gente saber quem que é Pedro, o que que ele significa dentro do Evangelho, né, qual que é a representatividade da personalidade dele. E aí, como o Luiz sempre faz, ele faz um resumo do anterior, né, que seria o 26, só para a gente ter uma ideia do contexto em si. Ele, no episódio anterior, ele estudou a missão direta dos 12 discípulos, né? E ele vai estudar isso por várias semanas, ele vai estudar dois discípulos por episódio, ou seja, ele vai ficar 6 semanas só estudando os discípulos, e vale muito a pena a gente, né, quem que tiver interesse, buscar lá no Miudinho de Uberaba esse período que nós hoje só vamos ver o Pedro, né, e um pouquinho do André. Ele gravou esse episódio em outubro de 2017, é bem lá atrás mesmo, tá? Então, esse objetivo do estudo da sequência de versículos em que Mateus apresenta os discípulos é saber realmente qual é a missão de cada um, qual que é a figura dos 12, porque cada uma mostra um padrão de existência dentro do que Jesus ensinou. E aí, ele fala, por exemplo, que o 12, o que que vai representar o 12? Moisés usa 12 pilares para erguer o primeiro altar ao monoteísmo, que é uma referência de Jesus às 12 horas do dia também. Na contagem do dia judaico, só conta a parte, os 12 dias, as 12 horas que faz sol, né? Então, o 12 tem essa simbologia também. Então, ou seja, eles são o fundamento humano de todo o edifício que vai ser o evangelho na Terra nos milênios seguintes. Quer dizer, que aqueles 12 homens que Jesus escolheu, eles representam praticamente toda a humanidade. É bonito, né, Neuza, essa simbologia numérica. Eu não sei se é porque eu gosto muito de número também, né? Eu sou matemática, minha mente é racional demais, né? Eu, às vezes, ontem até no estudo, nós estamos questionando, eu e a Rosimar questionando como que nós somos às vezes racionais, e a gente se questiona, sabe? Assim, será que eu sou assim fria? Não sou uma pessoa assim amorosa? Porque meu é muito racional. E aí quando fala nessas questões numéricas, nesses raciocínios lógicos, assim, eu acho muito assim interessante, sabe? Eu gosto muito, né? Me atrai, né? E aí ele vai o falar. simbolismo é uma coisa muito bonita que a gente ainda está longe de entender, né? Nós estamos caminhando para a identificação desses símbolos, né? Tirando o véu deles para ter essa compreensão maior né, da lei, que é toda simbólica. E é justamente simbólica para quê? Para que no decorrer do tempo, né, ela possa Ela, ser compreendida sempre e cada vez mais. Então, e acho cada um muito. no seu tempo decifrando, né, o que que ela significa. Eu acho assim, e a capacidade que esse grupo dele, né, porque ele fala, né, não é só ele, né, ele tem um grupo de pessoas que estudam. A gente fala que é do Aloysio, mas ele mesmo sempre fala que são várias pessoas que colaboram. Então, dentro da semana do estudo deles, cada pessoa faz uma apanhada. E aí ele fala também que o livro Paulo
Estevão também é um desdobramento, né, do que foi essa obra do Ato dos Apóstolos, porque todos os 12 deixaram uma obra, e essa obra é o alicerce do cristianismo na Terra, né? Então, a partir do versículo 2 do capítulo 10 de Mateus, né, lógico que não é só Mateus, que a gente sempre fala que não foi Mateus que escreveu, Mateus e os seus os coautores, né? Que a gente vai estudar hoje, ele passa a analisar cada um dos discípulos. Então, ele fala, dar a impressão que ele só cita, que ele só dá os nomes, né? Mas ele já disse antes a capacidade que esses autores, né, dos livros tinham de compactar, de cifrar, né, de deixar essas mensagens embrulhadinhas para que mais tarde conceitos mais amplos fossem tirados dali. Então, o versículo que nós vamos estudar hoje é Mateus, capítulo 10, versículo 2, porque essa descrição dos discípulos começa no capítulo 10, versículo 1. Os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Como eu falei, esse versículo ele deve ter durado que são 1, 2, 3, 4, né, que ele fala. Então, ele vai estudar, nessa semana que nós vimos aqui, ele vai estudar Pedro e André, na outra ele vai estudar o Tiago e João, que também são irmãos. Então, é interessante que logo de cara ele apresenta o quê? Duas duplas, né, de irmãos, que é Pedro e André, os pares, né, que a gente sempre anda em pares, né? Eu sempre tive, engraçado que eu sempre tive isso, né, Zé? Desde muito tempo, assim, eu sempre tive, assim, ao longo da minha vida, e acho que todo mundo, né? Uma melhor amiga, uma pessoa mais próxima. A gente tem o estudo aqui que somos nós duas, né? Embora as pessoas depois assistam, muitas pessoas vêm, mas essa parceria de duas pessoas é uma coisa que é muito forte, né? E não é à toa que Jesus colocou eles. E depois, né, quando ele foi, ele falou, olha, que eles fossem em pares, né? Tanto é que eles seguiram depois o evangelho, mas em pares. E eu comecei a falar, não fiz a leitura inicial, não fiz a prece. Então, vou fazer a leitura, parar um pouquinho. Me empolguei, né, para variar. Então, a leitura inicial, gente, desculpe, é a voz do Pai. É uma música do João Vitor Ferreira. É muito bonitinha, depois na descrição eu vou colocar a música para vocês ouvirem. Porque eu não canto bem, além de tudo, estou rouca. Sinto conforto no coração quando sinto e escuto a sua voz, que vem chegando e fala baixinho: Filho, estou aqui. Ouça quanta beleza, é só calar que você vai ouvir. Essa é a voz do Pai, que vem baixinho e não nos deixa cair. Mesmo quando não escuto, ele não deixa nunca de falar. Cuidado, filho, não pise aí, vai se machucar. Mesmo caindo, vou levantar. É só orar, que eu vou escutar. A voz que vem e nos fala aos ouvidos. Eu vim te ajudar. A voz que vem e nos fala aos ouvidos. Eu vim te ajudar. É bonita essa música, esse rapaz é uma gracinha. O Vitor Ferreira, ele já veio algumas vezes aqui em Bigas para cantar no Festival de Música Espírita. E aí, então, né, agora sim, vamos agradecer primeiro a Deus, a Jesus, a todos os espíritos amigos do Centro Espírita Francisco de Assis, que nos envolvem a todos os dias e horas. Que possamos ter uma noite produtiva, de bom estudo, né, estudando essa personalidade de Pedro, tão importante, nessa pedra fundamental do Evangelho, e que, assim como todos os discípulos, temos aqui os nossos defeitos, nossas qualidades, que possamos estar atentos, vigilantes e orando sempre, para que possamos ser testemunhas desse evangelho de amor, que Jesus nos envolva, nos abrace e que possamos ter uma boa noite de estudo. Graças a Deus. Então, né, aí ele fala, né, que a síntese do que é ser um discípulo do Cristo está nesse evangelho de Mateus. Porque todo mundo, né, eles falam, né, que se você leu 1 minuto de evangelho, um pouquinho que você lê do evangelho, você já não é tão multidão. Você deixa de ser. Quando você conhece o Evangelho, automaticamente você deixa de fazer parte da multidão e passa a ser o quê? Um discípulo.
Mas para isso a gente precisa saber o que que significa, né? O que que é ser discípulo de Cristo, né? Se você almeja alguma coisa, né, você tem que saber o que que é essa coisa, né? É É, interessante isso. por Porque às isso, vezes ficam umas palavras vazias, né? Eu quero ser discípulo, mas o que é ser discípulo? Qual a sua compreensão disso, né? Eu achei muito interessante isso. E na vida também é assim, né? Se você quer se dedicar, tem foco, quer saber o que é aquilo, é até as questões da humanidade que existe em nós, né? A fraternidade, a solidariedade. Eu tenho que cada vez mais entender para poder praticar. Por isso que o conhecimento também é importante, porque ele te dá essa dimensão assim do caminho reto, né? Dentro é, da conceituação e tudo. Então, aí você vai ver assim, às vezes aquilo é igual a questão da caridade. A minha visão de caridade pode ser uma, mas se eu busco o espírito da caridade, a compreensão é maior e eu vou praticar a caridade de maneira mais assertiva. o estudo é a coisa que mais, né? É, espíritas amai-vos e segundo instruí-vos, né? Por quê? Porque quando você estuda, você começa, inclusive no livro dos médiuns, o trecho que nós estamos estudando lá no estudo da reunião mediúnica, ontem nós falamos sobre, o trecho que falou foi isso, que se a pessoa estuda, e mesmo que ela não veja fenômenos, nada, fica a filosofia. O que que é a filosofia? É o estudo, é o entendimento da coisa. Então, o mais importante é essa filosofia, né? E não o fenômeno em si. Os fenômenos vieram primeiro, as mesas girantes, aquelas coisas todas, para chamar atenção. Mas o que tem que ficar para nós mais claro é que existe essa fenomenologia, mas também ela tem um significado, não é uma brincadeira qualquer. É uma coisa para trazer a gente, né? E, mas aí, voltando no texto, ele vai dizer que ele cita nome por nome, todos os discípulos. E ele podia ter dito simplesmente, não, eram 12 discípulos, porque o papiro era caro, a tinta era cara. Então, se ele colocou esses nomes um por um, é porque esses nomes eram importantes. E o nome na nossa cultura, geralmente é uma imitação, né? É aquele nome que está na moda, né? Eu me lembro uma época que lá na loja a gente tinha, né, a gente dava banho, cachorro, dava banho em cachorro e tal. Aí tinha não sei se por causa de algum cachorro que tinha, eu não me lembro, mas tinha tanta mel, mas todos os cachorros chamavam mel. Aí a gente fica assim, mel da fulana, mel da Beltrana, porque senão a gente confundia os cachorros. E aí, assim, né, tem época que fica na moda o nome de Maria. As pessoas não te- não- na nossa cultura põe nome de alguém famoso, ou o nome que é bonitinho. Mas na cultura judaica antiga era diferente, né? O nome não era escolhido, achei interessante, né? Escolhe uma semana depois do nascimento, no ato da circuncisão, porque o pai tinha que ter aquele contato mais íntimo, né? Ou aquele olhar, aquele sentimento em relação ao filho, ao bebê, para dizer qual que seria o nome. Porque o nome, o que que ele vai trazer? Ele vai carregar a identidade espiritual daquela alma. E tanto é que com base naquela sensibilidade que o pai tinha. E, e raramente acontecia isso antes de nascer, só quando era revelado, que é o caso de Jesus, né? Que o anjo vem, o anjo vem e anuncia para Maria que o nome dele vai ser Jesus, que é Yoshua, né? E João Batista também, que também foi revelado a Zacarias. E E ele chama até atenção, né, Rita? Por que que numa época que o papel era caro, a tinta era caro, por que que eles iam fazer questão de de dizer dizer, o nome, né? Então é porque realmente o significado do nome era importante para se entender o contexto ali. e na época tinha muitos exemplos, né? Por exemplo, a, 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 o Yoshua, por exemplo, de Jesus significa salvação, né? João é a graça de Deus. Ismael, que era o filho mais velho de Abraão, significa Deus ouviu. Por quê? Porque a mãe dele, Agar, tá lá, teve que abandonar a tribo, né? Foi praticamente expulsa. Estava sofrendo lá no deserto, chorando com a criança no colo. E aí ela chora, né?
E aí o Ismael, Deus ouviu. E até no capítulo que ele já estudou antes, ele fala na verdade, Deus ouviu foi o choro da criança, e não da mãe, né? Né? Ele ouve o choro da criança, né? E ela roga a Deus, mas Deus ouve o choro da criança. E o E, nome, né, definindo essa identidade e esse compromisso, né? e aí, quando o compromisso Inclusive, era revelado, pode falar. é, quando ele era revelado, quando já era adulto, né? Trocava-se o nome, né? Como o caso de Abraão, ficou Abraão, né? Então é Que era pai, interessante. significa paz, aí Jacó ele passa a virou ser pai de todos, né? pai de Já, todos, né? Pai de muitos, né? O Jacó virou Israel, né? Aquele que discute com Deus, né? Então é interessante isso, né? Até dessa simbologia de Paulo, mudança de né? nome, né? Paulo era Saulo, se transforma em Paulo, Paulo, né? Paulo. Acho que a maior transformação é de Saulo, né? Eu acho assim, Saulo vira Paulo, né? E aí ele vai dizer que a palavra hebraica para nome, né, é Shem. Mas para nós é Uma importante gra... isso, porque é a mesma raiz de Shema, que significa ouvir, né? Que é aquele que Shema Israel, Shema, que toca lá, acho tão bonito, né? O, o, o chamado, né? Quer dizer, ouve, né? Não é uma coisa assim, aí eles tocam o shofar, que é para chamar mesmo, né? Para o cara, é para ouvir, né? Ouve, mas não só na questão de ouvir, mas, né, de ouvir e escutar, né? Diferente, né? Escutar é diferente de ouvir, né? E aí ele vai em Gênesis, capítulo 22, versículo 1, que é o primeiro diálogo de Deus com Abraão, né? É um momento que é proposto a Abraão que sacrifique o seu filho, Isaque, né? Porque ele aí, Depois desses acontecimentos, sucedeu que Deus pôs Abraão à prova e lhes disse: Abraão, Abraão. Então, nesse momento é Deus chamando, né? Ele pelo nome, né? E e a chama gente vê duas isso vezes, né? muito, né? E Abraão, duas vezes. Abraão. E a gente vê muito isso, como que é a intimidade de Deus com a criatura, né? Porque na realidade ele chama mesmo pelo nome. E a gente vê no Velho Testamento, né, o quanto que isso é recorrente, né? Aconteceu isso com Moisés, com Jacó, e a resposta é sempre a seguinte, né? Eis-me aqui. Então, você ouviu e se coloca, né, à disposição, né? É aquele negócio, a quem te chama pelo nome aguçou, né, o Aquele que te sentido chama pelo teu da nome é porque te audição, né? conhece, né? É aquele que te conhece. Deus conhece todos nós, né? Jesus conhece todos nós já falamos antes, né? Pelos Pelo nome. nossos nomes todos, né? De todas as nossas encarnações. Não é só o nome atual, que hoje é só uma persona, né? Eu lembrei que, tipo assim, eu sou a caçula dos filhos, né? Então tinha até apelido, amoroso, aquela coisa toda, né? Mas quando minha mãe queria falar comigo alguma coisa séria, ela gritava de longe assim, Rita de Cássia. Aí, né, a coisa é séria, né? É sempre no hábito familiar mesmo, quando a gente quer falar, Meu assim, com uma Zélia, meu advertência Zélia fez, maior, não né? sei como você vai falar, mas a minha era assim, Rita de Cássia, aí é o Tom, o nome completo, é você, quem é? Quem eu? Não, é você sim, não é outra pessoa, não. Te É. chamando a responsabilidade, te chamando, né? E aí você vai ter que atender, né? Ou não, né? Porque o apelido que a gente tem em família, né, é sempre o aconchego maior, né? Mas quando o chamado é mais enérgico, aí é o nome mesmo e o nome E o meu ainda é composto, nossa repetido, senhora. né? É legal isso, É. gente. Se a gente for observando o quanto que a gente, no decorrer, vai usando as mensagens do Evangelho, né? Até de uma forma que a gente não compreende, mas aí você vai fazendo um paralelo com a sua vida e vê que isso acontece mesmo. É porque, na realidade, Deus, existe essa questão vibratória, né? Não é um chamado, assim, de ouvido, simplesmente, né? O profeta, ele ouve Deus, mas ele não ouve com o ouvido físico, né? Ele tem uma experiência com Deus, ele tem um estado vibratório, né? Ele se eleva a ponto de escutar dentro de si a voz de Deus, né? Não é para qualquer um. Então,
A gente tem que entender isso, né? Uma frequência, ele fala assim, ó, cada um de nós vibra numa frequência única, é como se a gente, do jeito que a gente tem uma, uma identidade digital, que já é uma coisa incrível, né? Você tem, cada um de nós, nunca ninguém teve uma digital igual a sua e nem terá. Isso aí é uma coisa assim, né? Fantástica, né? Não repete, nunca. E a mesma coisa a É a mesma identidade coisa da de psíquica, né? vibratória, né? A psíquica, a minha vibração, e Deus nos conhece por ela, né? E nos reconhece por ela e nos chama através dessa vibração. Mas tem que estar atento, né? Então, Abraão ouviu Deus chamá-lo pelo seu nome, né? E foi também, na realidade, foi algo que ele sentiu, que vem de dentro. Então, Jesus também, né? Quando Jesus encontrou com cada um desses homens, era Deus chamando cada um pelo seu nome, né? E cada um dos discípulos também tinha sua identidade, e Deus escolheu cada um deles através de Jesus, porque cada um tinha algo a oferecer, cada um representava alguma coisa, algum instrumento no concerto, né? Na toda a obra que seria realizada, e Jesus era o maestro, né? Então, achei bonito ele falar que Jesus era o maestro disso tudo. Ele que conseguiu, né? Ele que foi juntando. E aí ele fala também, né, que Deus fala, né, eu sou o Senhor dos Exércitos, né, manda Abraão olhar para o céu e olhar as estrelas e diz, eu sou o Senhor dos Exércitos, eu sou o Senhor das estrelas. Então, cada estrela, né, tem seu nome e cada estrela da multidão Jesus vai chamar pelo seu nome. Você imaginou, né, Zé? Zélia. Então, Eu acho que ele chama... já está chamando, o problema é agora, o É, próximo capítulo é que é agora, né? Que na realidade, né, quando ele fala, né, o ouvinte é o quê? Né? é o Shimon, né? Porque ele fala Shimon. que chamar é o verbo ouvir, mas aquele que ouve em hebraico, que é o ouvinte, ele chama Shimon. E isso, quando foi latinizado, virou Simão. Latinizada, né? Então, quem que é Simão. Simão? Simão é aquele que ouve, né? O primeiro nome que vai aparecer na descrição dos discípulos é o Simão. E todo bom judeu sabe de cor e recita várias vezes ao dia o Shema, né? Que está atribuído a Moisés, está lá no Deuteronômio. Que é para eles o mais importante e também para nós, né? Para todo mundo, acho que tem que ser o que eles chamam de Shema, que é ouve Israel, né? Shema Israel. Está lá no Deuteronômio, no capítulo 6, versículos de 4 a 7. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-te. Então, quer dizer, o ensinamento, né? A questão, né, da... E em tua casa, né? O que é? A nossa casa mental, né? Pelo caminho, a gente caminha com o quê? Com os pés, que simboliza aí o sentimento, né? E deitando-te e levantando, é o aspecto da horizontalidade e Horizontalidade. da verticalidade que a gente deve ter em relação às coisas, Por isso né? que é importante, porque ele tem É tudo, muito né, bonito, Neuzélio? Você tem que ouvir, né? Ouvir e sentir, né? né? Essa parte está convidando os homens, né, ao amor a Deus. E se a gente tiver esse amor, então é um dos mais importantes mesmo, né, do Velho Testamento. É o E que a ele gente acha que a mensagem foi só do Cristo que trouxe, né? E não é Mas já só para estava Simão, lá. né? Não é para Simão Pedro, Né? foi para ele. Mas, né, se a gente for, né, por isso que é recitada todos os dias ou várias vezes ao dia, porque nós somos todos Shimons, né? Ou pelo menos pela definição espiritual, nós somos crentes, ouvintes, cristãos, monoteístas. Pode não acontecer na prática, né, como ele diz, mas se nos for perguntado, a gente vai responder o que que nós somos, né? Cristãos, Então, acreditamos num Deus único e imaterial.
Então, nós somos ouvintes, somos shimons. Por isso, esse versículo, né, são os mais importantes da Bíblia, e Jesus cobra incessantemente, né? E aí ele vai falar de um outro versículo que é tão importante quanto esse, Eu leio. porque, porque Gesiel só precisou, o Gesiel, por exemplo, não tinha evangelho, né? O Estevão. Ele já era Estevão antes de conhecer o cristianismo. Já tinha essa noção só pela leitura do Velho Testamento, né? Pela leitura não, né? Pelo entendimento e Na prática. aprendizado e a prática do Evangelho, do Velho Testamento. Aí está lá em E é uma Levítico. passagem também que nós estudamos poucos, né? A questão do Gesiel, no início do livro do Paulo Estevão, né? Naquele diálogo, né, que ele tem com o pai. Então, ele orienta, mas ele sabe que o pai ia tomar um caminho, né, contrário àquilo que o ensinamento, né, mostrava, mas ele tem um nível de respeito, né, pela conduta do pai naquele momento, que é muito lindo, vale a pena a gente É estudar o bonito assim. livro e relembrar, né? Ó, então, o Levítico 18, 19, 18 é o seguinte: não te vingarás, nem guardarás iras contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. É lindo, né? Então, aqui está mostrando o quê? O amor de, de nós, uns pelos outros, né? E aí aí ele fala, né? Mas não Amor do foi homem Jesus que para o seu disse isso? Não, semelhante. Jesus só lembrou, né? A gente cita geralmente isso como Jesus tem, né? Porque lá no Evangelho vai falar, né? Naquele trecho que ele pergunta, que ele pergunta o que que é, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, e aí Jesus fala, né? E ao próximo como a si mesmo, né? E aí É, porque Jesus está a só lei está lembrando lá, o né, na Levítico, né? Torá. Jesus, a própria doutrina, vem relembrar os homens aquilo que ela não foi capaz de compreender. Porque a gente já, desde aquela época, já existia essa dificuldade, né? Nós ainda temos essa dificuldade. A gente ouve, né? Somos Simons, a gente Recita, né? ouve, recita, né? Fala, né? Mas Faz o problema estudo é miudinho, né, senti-la. José? Faz estudo miudinho. Mas e aí? Na prática diária, de todos os dias, você consegue manter esse equilíbrio de, de estar sempre atento, sempre vigilante, sempre praticando, né? Isso é muito difícil, né? Mas somos humanos, né? E aí vai o que Faz o estudo do miudinho à noite, de dia e de manhã já acorda bravo. Aí ele vai em números, né? Que também vai lembrar, né? O compromisso para ouvir e praticar, né? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas dos seus vestidos façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão de azul. E nas franjas vos estará para que o vejais e vos lembrareis de todos os mandamentos do Senhor e os façais. E não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andrais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os façais, e santos sejais o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ver, para vos ser para Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. A princípio, né, quando você lê, parece extremamente confuso, né? Aí, se você for lembrando Deuteronômio, Levítico, então a gente vê que está tudo se interligando, né? E essa questão das vestes, né? Lembrando que a gente já estudou, né? Da mulher, né? Hemorroísta, que toca. O que nas que ela vestes, toca, né? Nas vestes, né? na E borda, né? aí, na No borda, bordado, né? né? Nesse bordado, né? E aí a gente vê a questão das franjas ali, né? Quer dizer, a gente é lindo demais. É para lembrar a lei divina, né? É para lembrar a lei. E aí ele fala, né, dos desejos, né? Para jamais seguir os desejos do vosso coração, porque desejo é diferente de vontade.
O desejo é o quê? É o nosso querer, o querer humano, né? É. E os E vossos olhos, né? Que tem adulterando negócio. é quando você adultera, o que está acontecendo? Você está sendo desobediente, né, à lei, né? Aqui, quando ele fala também que vos tirei das terras do Egito, né? Onde eram, onde eram de escravos, né? É. Então, o talet, né? Que eles chamam que é essa vestimenta, né? É um artifício material, mas para quê? Para lembrar o nosso compromisso de ouvintes de colocar em prática, né? A prática do Shema. Então, está dizendo, você é um ouvinte, um conhecedor da lei, mas precisa também ser um praticante. Agora ele vai em Gênesis 45, 14, né? Mas antes desse versículo, né, é interessante explicar a situação que foi vivida, né? Os irmãos não gostavam de José, né? Então José foi banido pelos irmãos, né? Mas ele deu-se bem, né? E depois eles se reencontram, né? E nesse reencontro, José não fica escondido, ele não revela que é o irmão, né? Mas chega em determinado momento que ele tem que revelar que ele é o irmão, né? Que eles haviam despachado, digamos assim, né? Porque abandonam José lá no deserto, e aí ele É, é pego por mercadores, né? E é é, vendido como escravo, vai para o Egito. Só que ele vai para uma prisão política. E lá ele acaba se se destacando, tornando. vira grão-vizir, né? Vira o primeiro-ministro. Depois do faraó, ele é o mais importante, né? Ele manda, passa praticamente, né? A história de José do Egito já foi conhecida e teve até Bonita. novela, né? Muito bonita. E aí, só que esse encontro entre eles, né, entre os irmãos, onde ele se revela, é interessante que ele vai e abraça o Benjamim, porque quando ele foi é, Deixado no deixado deserto, no né? deserto, ele era o caçula, mas depois que ele so- foi embora, nasceu mais um, né, que era o Benjamim, o caçula seria, ele deixou de ser caçula. E é esse irmão que ele vai abraçar, né? Em vez de É. abraçar os outros que ele conhecia, ele vai abraçar o que ele não conhecia ainda. E a passagem é a seguinte: e lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim também chorou ao seu pescoço. Então ele vai explicar, né, que existe uma Torá escrita e uma Torá falada, né? Na Torá escrita é aquilo que vai para os pergaminhos, né? E a Torá falada é o que? Atributo dos mestres, só revelada, né, aos filhos da raça. Então, na Torá oral, essa passagem é decifrada para todos os filhos de Israel, né? E Jacó vão receber, quando o povo é libertado, né, cada um dos filhos dele por Moisés, e chega na terra prometida, eles vão receber o quê? Um quinhão, né, de terra, né? E aí, o que acontece? No quinhão de Benjamim foi construído o quê? O primeiro templo, que guardavam as tábuas da lei, e mais tarde, nos territórios dos filhos de José, é que vai ser edificado o templo de E Salomão. Salomão. E aí a gente vê que no decorrer ambos os templos, né, tiveram a sua ruína, e a destruição dos templos representa isso, a queda de Israel, né, a queda moral desse povo, né? Então, a tradição oral vai dizer que José e Benjamim choravam um no ombro do outro, né, por essa queda, né, Um pela queda do povo de Israel e o outro pela queda, né, moral. pela queda moral do povo, né? Quer dizer, eles estavam ali chorando ao perceber e pressentir o fracasso do povo no futuro. É uma profecia, né? Esse choro É. é uma profecia. E E por que 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 eles choram no pescoço aí? e por que é no pescoço, né? Aí ele fala que na tradição registrada no Talmud é relatada, né? Eu achei interessante isso. Como é que chega isso, né? É, a Uma, uma, brincadeira que os rabinos, uma né? pegadinha, né, pedagógica que os mestres faziam com seus discípulos, né? O rabino chegava para um discípulo e perguntava: qual a parte mais importante para a vivência da lei? A cabeça, né, ou o coração? E aí
dependendo o que eles respondiam, né? Aí, normalmente, a pessoa falaria, é o coração, né? E o outro poderia falar, é a cabeça. E o rabino respondia, nem a cabeça, nem o coração. É o pescoço que liga um ao outro. Então, o aprendizado na primeira fase, né, ele é oral, mas tem que chegar e pulsar no coração, que para eles o tórax era esse sentido de... Né? Então, entrava aqui pelos ouvidos e ia para o No coração. coração. Mas entre eles tinha que ter Essa a ligação, né? ligação, né, que é realmente o pescoço. Então, o pescoço, na realidade, é a conexão com aquilo que você ouve e passa a sentir, né? Eu achei assim, gente, como que a pessoa chega a um raciocínio Porque você assim? vê, tudo que você sente vibra, acaba. O cérebro é que pensa, né? O cérebro é que Pensa, né? recebe a vibração, ele recebe a energia, mas passa pelo pescoço, né? E aí a gente tem aqui tireoide, né? Que é glândula importantíssima, né? Que a gente sabe que tem ligação com mediunidade e tal. E aí, o que acontece quando você sente alguma coisa, né? A vibração é toda aqui, no coração mesmo, nessa faixa, no pulmão, tudo isso é o peito, né, que ele vai falar, né? Toda a região do tórax representa a mente judaica no seu sentido emocional. Mas não é só a mente judaica, é É a nosso, né? nossa, né? É a nossa mesmo, né? O centro espiritual do ser fica no peito, porque é E o coração que o pulsa, né? choro, o que que é isso? O que que foi isso, né? É a falência de conexão que existiu no povo e nas questões da vida moral, né? Da vida, a queda moral, né, de um povo. E aí ele vai lá em Lucas, né, que é o maior tratado de interpretação da Torá, que é lindo mesmo essa passagem, né? Nós já estudamos assim outras vezes, não em termos de miudinho, mas em termos de leitura, entendimento, é Lucas 10, 25 a 28. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhes disse: Que está escrito na lei? Pô, Como lês? E como aqui lês, lembrando, né? O que está escrito? Mas assim, como é, você está lendo aquilo que está escrito, né? Aí ele, e respondendo, lhes disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a sua alma e de todas as suas forças. Isso aí, lembrando que é a passagem do Deuteronômio, né? E de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo, que é a passagem do Levítico, né? tá juntando os dois, né? Então, os dois. E disse-lhe: Respondestes bem. Aí a gente podia falar assim, se fosse com a gente, né? Nossa Senhora, ó, estou Jesus está recebendo, falando, me dando 10, né? está me dando Joinha. 10, um joinha, né? Mas aí Jesus é sábio demais, né? Nossa, mãe. Aí o que ele fala? Faz Faze isso isto e e verá. viverás. Então é isso. E aí a gente volta no Shimon mesmo, né? Que é o Simão Pedro, né? Ele vive uma dificuldade para completar essa travessia, né? Do ouvido ao coração. Porque é a nossa dificuldade até hoje, né? O ouvir e praticar. Né? Sentir com o coração. Porque Simão era Ele a personalidade, né, de pescoço duro, né? é, Duro, orgulhoso, judaico mesmo, né? Ele representa o quê? A síntese do temperamento judaico, da dificuldade naquele período e também a nossa dificuldade é até a hoje, nossa né? dificuldade Que hoje. Se a ama, a gente gente colocar, conhece, a né? gente ama Jesus, ama o Evangelho, né? Conhece, ama a lei de Deus, mas tem essa dificuldade, que é humana, né? De vivê-la na intimidade do coração, de fazer esse transporte, né, meu Zé? O coração, o pescoço é complicado. E aí ele vai lá no livro Boa Nova, capítulo 26, a negação de Pedro. E você sabe É, que eu estava vendo essa semana, porque aí eu acompanho o canal, né? Ele vai falar de Pedro, né, no episódio dessa semana que ele gravou. Eu não assisti, não, mas eu vi que o título fala de Pedro também, atualmente. Pedro é um.
Pedro é a base, né? É o que a gente vai falar aqui, né? É a pedra fundamental e é dele, é dessa dureza dele que a gente também tem, que a gente tem que extrair a, A rocha, a é, fortaleza. né? A fortaleza. Ah, É um momento, né, que Jesus, né, vai falar para eles que se aproxima-se a hora do derradeiro testemunho. Sei por antecipação, que todos vós estareis dispersados nesse momento supremo. É natural, portanto, ainda não estáis preparados senão para aprender. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas aí Pedro, né? Aí ele quer a personalidade do Pedro tem uma coisa que me encanta também, porque o tempo todo ele interrogava Jesus, né? Na convivência entre eles, porque Pedro tem um momento do encontro com Jesus, da convivência, da negação e do soerguimento. E o tempo de convivência, por todas as passagens que a gente vê, ele está sempre perguntando o mestre, né? Ele dentro desse pescoço duro, dentro do mas como, orgulho, né? Como pode ser isso? Como, mas né? ele aproveitava da intimidade e fala assim, não, eu sou isso, mas você me explica. E É às porque vezes ele Jesus ficava dormia até. na casa dele, É, né? Ele praticamente morava com Jesus, né? é. E aí, olha, afinal, Senhor, para onde ides? O mestre lhe lançou um olhar sereno, fazendo sentir o interesse que lhe causava sua curiosidade e retarguiu. Ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Gente, isso aqui é lindo também, ó. Simão, no entanto, desejando provar por palavras, né? Os companheiros o valor da sua dedicação, acrescentou com certa ênfase ao propósito de se impor à confiança do mestre. Não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar de minha coragem? Então não sou um homem, por que vos darei a minha própria vida? O Cristo sorriu e ponderou: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novas experiências. A experiência te ensinará melhor conclusões, porque em verdade te afirmo que essa noite o galo não cantará, sem que me tenhas negado por 3 vezes. E aqui, quando o Simão Pedro fica bem melindrado, né? Porque, como Jesus fala, é como se ele estivesse pensando igual a nós, né? Você fica aqui na minha casa, é hospedado aqui, come e fala que eu não estou Eu preparado, não né? estou preparado? Como assim, né? E é muito interessante que Jesus chama a atenção de Pedro pela inquietação, né? Quer dizer, o sentimento que ainda está confuso, né? Ainda não conseguiu sair, né? Do ouvido para o coração, né? E ele fala: a experiência te ensinará a melhores conclusões. É o concurso do tempo, né? É o tempo, né? O quanto que isso daí é importante, né? Então, Aí ele vai dizer, não te suponho, né, ingrato, você não leu isso ainda. A resposta de Jesus para ele. não, Pedro, adiantou o mestre com doçura. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje, que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. E Perfeito. ele aprendeu, né, com a experiência, né? Foi quando ele nega, no momento lá, ele nega Jesus, né, por 3 vezes. E aí a gente vê a questão da fragilidade, né? E na passagem também, no momento que convidou os 3 para orar, né? Jesus é algemado, né? E nesse momento Simão tinha a espada, né? Ou seja, estava Desembanhando. armado, né? Um É, discípulo armado, olha só. e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. E aí a gente vê também que a ênfase do nome, né? Então,
o quanto que o nome tem uma significação. Então, ali ele mostra a fragilidade de Pedro, na medida que ele fala que ele estava armado, como que um discípulo de Jesus vai andar armado, né? E o quanto que, portanto, o quê? A orelha, que é um instrumento o quê? De ouvir. De ouvir, né? Da audição. E o nome Malco, né? Segundo a Ayla, o Aloysio até falou que ela que ajudou a descobrir, né? Significa o quê? Rei, né? E o que é um rei? É aquele que conduz. Então, na realidade, era o próprio Simão ali simbolizando o que seria o papel dele, que ele seria um servo-rei e E um um rei rei-servo. servo. Perante a É a comunidade dualidade, né? Da fragilidade e da fortaleza que a da gente ainda tem fortaleza. até hoje, né? Essa dualidade, que ora você é frágil e às vezes você A é hora você é forte, né? servo, às vezes E Pedro você é vai rei. construir isso, né? É. Perante a Então, comunidade cristã, o que ele era? Ele era a liderança, então ele era o rei. Mas perante Deus, o que ele seria? o Perante servo, Jesus, aliás, né? Ele seria o o servo. servo. E quando ele fere Malco, ele fere a si mesmo, né? Que é a orelha do ouvinte, ou seja, a sua consciência. Ele feriu todo o conhecimento que ele tinha adquirido ouvido de Jesus, né? Na medida que ele pega e não deixou, né? Podia ter E ferido aí, qualquer outro lugar, né? Mas feriu a orelha, lugar, né? Que feriu é a orelha, que é o justamente o órgão da instrumento audição, do né? ouve, ó Israel, né? É o ouvido, né? E aí ele vai lá, né? Fala que ele foi o primeiro a chorar lá no Muro das Lamentações, né? Porque quando Ele ele nega inaugurou o Muro Jesus das pela Lamentações. terceira vez, quando ele olha, né? Ele dá o seu olhar, encontra o do mestre, né? E aí ele chora, 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 até sangrar, né? Por quê? Porque aí ele escuta, relembra, né, aquilo que Jesus havia dito. Pedro, Pedro, o homem é mais frágil que ele, Do que perverso. perverso. Pedro, você foi fraco. É a questão da consciência, né? E aí ele vai em Mateus 16, 18. Pois também eu te digo. Aí Jesus já vai mostrar outra, o outro lado É, do Pedro, né, da dualidade. da Agora é dualidade. o lado da fortaleza, né? Fortaleza. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a partir desse momento, né, ele mostra para Pedro que ele é o quê? O alicerce de uma edificação. Porque o nome significa o quê? Rocha, né? E tudo que está construído. O que é a rocha? É a fortaleza indispensável a qualquer construção. Em qualquer edificação, né? Eles têm que fazer, quando eles fazem a A fundação, não fundação pode ser sobre a terra, né? A edificação é feita, tem que chegar fazer a fundação e chegar numa pedra. Quando chega na pedra, é que vai conseguir fazer toda a edificação é feita nisso. Então, é um conceito de para engenharia, que né? ela que ela possa se sustentar, né? Então, como que aconteceu isso? Porque aí ele explica, né, que quando você, sendo fraco, se julga forte, você é um fraco, realmente. Agora, quando reconhece, né, quando a gente se reconhece a nossa própria fraqueza, a nossa própria fragilidade, a gente se torna forte. Foi aí é isso que aconteceu com Pedro, né? É a questão Quem até é do alcoolismo, né? vigilante O alcoolismo, por exemplo, enquanto a pessoa não reconhece que ela tem o vício, que ela é frágil em relação à bebida, ela fica dando desculpa. Só quando ela realmente fala assim, ó, eu realmente sou alcoólatra, né? Tenho essa dificuldade, tenho esse vício. Qualquer vício, né? Não só o álcool. Aí ela fica forte, porque ela reconhece, né? Quando ela reconhece a sua fraqueza, a sua limitação, que aquilo está dominando ela passa a ser uma pessoa forte para enfrentar aquilo, porque ela começa a enxergar, né? né? É um momento em que você deixa de ser mega ouvinte para fazer o quê? Para fazer um E ensinamento aí ele é o chegar Shimon, no né? seu Simão coração. Pedro, aquele que Simão. ouve, Ou, mas que também é o alicerce, né? e aí ele vai para o livro, né? Paulo e Estevão,
que é uma passagem bonita também, esse capítulo, né? Aí ele fala, olha, o apóstolo continua no embate, né, entre a questão da circuncisão, né? Então, é Paulo E Tiago? e o Tiago, né? E, e aí o Pedro é chamado para ser o mediador de tudo, né? Então, o apóstolo preferiria o silêncio, de modo a não perturbar a fé ardente de quantos se arrebanhavam na igreja sobre as luzes do Evangelho. Mediu a extensão de sua responsabilidade naquele minuto inesquecível. Então, quando você prefere o silêncio, é para quê? Para ouvir melhor. E momento inesquecível, porque foi naquele momento que o cristianismo realmente ia crescer, dada essa questão da parcialidade que Pedro teve que ter naquele momento ali. E com isso ele salvou, né? Ele Se a atitude impulsionou dele fosse diferente, o cristianismo podia ter, né, ruído, né? ruído, né? E com a atitude dele de olha, mediu a extensão de sua responsabilidade, né? Encolerizar-se seria negar os valores do Cristo. Olha que coisa linda, gente. E perder suas obras. Inclinar-se para Tiago seria a parcialidade. Dar absoluta razão aos argumentos de Paulo não seria justo. Então, quer dizer, ele viu que ele tinha que manter naquele momento ali o equilíbrio, né? A neutralidade, o caminho do É porque meio. Paulo cobra dele que ele tenha uma postura, né? Ó, resolve, quem que está certo aqui, como ele era o líder, né? Que ele tinha que resolver ali. Coloca ele na parede, literalmente, né? E aí ele tem que fazer de um jeito que, né, só ele saberia fazer, né? Só Pedro, Simão ouvindo e Pedro enquanto pedra, né? Essa dualidade dele vai É fazer toda a diferença dualidade aqui. ali. É a fortaleza versus a fraqueza. Encontrar o equilíbrio nisso, né? Procurou arregimentar na mente os ensinamentos do mestre e lembrou a inolvidável sentença. Quando ele fala procurou arregimentar na mente, o que simbolizava a mente, né? Perfeito, né? Ali para o judeu, né? Era o tórax, o coração, o sentimento. Então ele deixou de ouvir com os olhos da matéria para sentir, né? Com o coração. Na mente os ensinamentos do mestre e lembrou a inovidável sentença: o que desejasse ser o maior fosse o servo de todos. A questão do Malcolm ali, né? Rei-servo e servo-rei, né? Esse preceito proporcionou-lhe imenso consolo e grande força espiritual. E aí, para fechar, olha o que ele faz, olha. Irmãos, disse nobremente, muito tenho errado neste mundo. Não é segredo para ninguém que cheguei a negar o mestre no instante mais doloroso do Evangelho. Tenho medido a misericórdia do Senhor pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão de minhas faltas. Submeto-me ao vosso julgamento e rogo a todos que se submetam ao julgamento do Altíssimo. Olha, gente, naquele Ele momento, assume a própria fraqueza, a né? própria fragilidade, porque todo mundo já sabia da história, né? Mas nunca Mas, tinha falado. mas ele nunca tinha tocado no assunto. Então, quando ele toca, ele se fez fraco. E quando você se faz fraco perante Deus, você se torna forte. A rocha, a coragem, né, da fé. E aí ele sustenta, né, toda a situação do cristianismo aí. É Tá, isso aí. tá na nossa hora, ele ainda vai, no episódio ele ainda vai falar do André, né, que é o nome, que é o nome grego, né, que na época muitos judeus acabavam recebendo nomes gregos, e André vem de andros, homem, é a palavra homem em grego, mas no contexto judaico, o que que era o homem? O varão, né, o patriarca, o líder. Então, o André vem representar essa liderança, né, que os três primeiros patriarcas eram pastores. O maior rei de Israel, que foi Davi, era um pastor.
Então, Jesus sempre disse que faltava para as multidões o quê? A figura de um pastor. Então, a função de André cumpre essa função, né? De que todo discípulo tem junto ou perante a multidão uma função de liderança. Então, enquanto a gente é discípulo, a gente tem que ter essa função paternal, essa função pastoral. Não é só guiar, mas também tem que cuidar, tem que zelar pelo rebanho, né? Então, ele sinaliza, né, que Simão Pedro e seus 11 companheiros tinham um compromisso pastoral, paternal perante a multidão. Porém, só é um bom pastor, só é um bom pai da multidão quem ouve e sente a lei de Deus, que é o ser Shimon. Nós já somos Shimon, né? Mas Pedro ainda estamos construindo, né, Nilzé? É verdade. É uma construção. A base está lá, né? A gente sabe. É. Eu vou ler para vocês, hoje não é um poema, mas é uma passagem de um livro de Amélia Rodrigues, que fala justamente porque Simão, toda vez que ele ficava assim, em conflito, né, ele buscava o mestre através da oração, ele fazia silêncio, e interrogava mentalmente o mestre sobre as questões, né? E num desses momentos onde ele estava assim, perdido, ele pensa em Jesus e aí olha o que Jesus fala para ele na sua tela mental. Simão, o discípulo de meu evangelho é um ponto vivo de referência onde se encontra, atraindo as atenções e sendo vítima das circunstâncias, em constante perigo, nunca, porém, em abandono, esquecido do meu amor. Permanece fiel e não desfaleça em ocasião alguma. Além disso, convém considerar que eles são hoje o que já fostes ontem. O tempo e o amor divino cuidaram de ti através de outros que te alcançaram, cabendo-te agora a tarefa de cuidar deles, a fim de que chegues até onde te encontras. Uma semana de muita paz e que a gente possa, né, ouvimos aqui Continuar que estudando miudinho para transformar o Simão em Pedro, né, Nilzé? Em é, Simão Pedro, porque o interessante disso é que ele não deixa de ser Simão, né? é, Ele, ele passa a ser Simão Pedro. E às vezes ele é Simão, às vezes ele é Pedro. E a gente tem muita dificuldade de Simão, sabe? Ouvir é muito difícil. A gente não ouve. E às vezes porque não ouve, é porque não vai ser Pedro. Fica mas eu acho que é fica a muito dica, lindo, né? né? Quando ele fala, gente, é a nossa proposta, né? Simão teve alguém que veio antes que ajudou, e nós temos a presença dele, né? E aí eu vou mostrar um livro para vocês, ó, fica a dica. É um livro da Denise Lino, Humano, Demasiadamente Humano, que fala da vida de Simão Pedro. É lindo. Ela vai pegando todos os textos dele no Evangelho, nos livros da Amélia Rodrigues e comentando. A gente lê e vai se emocionando, né? Então Então é tá. isso, Até meus semana irmãos, que uma vem, se boa Deus semana quiser. para todos. Muita paz e luz. Para todos também.